Oi, o seu cartão de vacinação está em dia? Quando você se vacina, você se sente mais doente ou você é aquele tipo de pessoa que toma vacina atrás de vacina e não adianta nada? Bem, nesse caso, por que a gente tem que se vacinar? Bem, chega junto que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Gostaria de começar esse vídeo falando um pouco sobre uma doença que devastou a humanidade durante um tempo, a varíola. A varíola é uma doença infecciosa causada por um vírus e, dentre os seus sintomas, ela causa diversas feridas abertas na pele, principalmente na região do rosto e na região dos braços. Existem registros de varíola que remontam desde a época dos faraós. Na múmia do Ramsés V foi encontrada evidências de que ele tenha sido infectado por varíola. A taxa de mortalidade da varíola é extremamente alta. Pode chegar até 40% para adultos e para crianças até 80%. No entanto, o pessoal percebeu que a galera que é infectada e sobrevive se torna imune. Ela não é infectada novamente. Nesse momento, essas pessoas que foram infectadas e sobreviveram foram recrutadas para que estudos fossem realizados para descobrir uma maneira de parar essa doença devastadora. Eles chegaram à conclusão de que se o pessoal fosse exposto a esse vírus e não morresse, ele ficaria imune, obviamente. Então o que eles faziam? Eles retiravam essa ferida aberta, esse pus de quem estava infectado, colocavam no sol para que secasse, pulverizava essa estrutura e dava para as pessoas inalarem. E eles perceberam que a taxa de mortalidade reduziu de 2 a 3%, que é uma melhora incrível. Os registros mais antigos desse tratamento remontam à China, no ano de 1500. Após isso, foi se espalhando para o mundo até que no século XVIII, através do Império Turco-Otomano, que dominava o leste europeu, chegou na Europa esse tratamento. Esse tratamento em que você pega essas raspas da varíola pulverizada e inala, é o que a gente chama de variolação. Então, variolação é o procedimento dessa exposição desses vírus previamente a uma pessoa com o objetivo de fazer com que ela se torne imune. No entanto, é claro que podia dar algum erro e várias pessoas continuaram morrendo. Vale ressaltar a figura de uma pessoa, um médico inglês chamado Edward Jenner. Edward Jenner trabalhava com os camponeses. E, em conjunto com essas pessoas, com esse conhecimento popular, ele percebeu que as ordenhadeiras, elas também tinham varíola, mas era uma varíola muito menos severa, muito mais branda e com a taxa de mortalidade muito mais baixa do que a varíola normal. Essa varíola bovina, ela poderia talvez, pensou Jenner, esse grupo de pessoas pensaram que talvez elas pudessem servir na imunização. Então, o que eles fizeram com Jenner encabeçando esse processo? Eles pegaram essas mulheres que ordenhavam as vacas e tinham varíola. Ele retirava o pus e ele retirou esse pus e colocou numa criança. Ele expôs a criança a essa varíola bovina. Depois de 21 dias, ele expôs essa mesma criança à varíola humana. É claro que nessa época não tinha comitê de ética nem nada. Se ele fizesse isso hoje, ele seria preso, seria chamado de maluco. Mas naquela época, eles podiam fazer isso, tanto é que ele fez. E aí, depois de expor essa criança à varíola humana, ele percebeu que essa criança estava imunizada. Após isso, mais e mais estudos foram repetidos, até que conseguimos, de fato, refrear radicalmente essa infecção que se tornava aí uma pandemia. O que é importante destacar é que, como essa varíola ela foi retirada das vacas, né, era uma varíola bovina, essa campanha desse processo de expor essas pessoas a esse vírus bovino recebeu o nome de vacinação, porque esse nome se deriva de vacuna, que significa vaca, vem da vaca. Portanto, a campanha de vacinação, esse nome de vacinação, de vacina que a gente usa até hoje, teve origem desse contexto. E aí então, eles perceberam que através das campanhas de vacinação, essas pessoas se tornavam imunes. Eles não sabiam como elas se tornavam imunes, mas sabiam que um processo de imunização estava acontecendo. E aí, a gente vai conversar agora sobre como esse processo de imunização se dá.
Para a gente entender como se dá esse processo de imunização, é interessante que a gente conheça um pouquinho sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável pela nossa imunidade, ou seja, a nossa defesa do organismo. Imunidade é tudo aquilo que o nosso corpo faz para combater, para neutralizar ou destruir um antígeno. Antígeno é um corpo considerado estranho por nosso organismo. Então, um antígeno pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, tudo isso. Bem, nós temos dois tipos de imunidade. A imunidade que a gente chama de inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é a nossa primeira linha de defesa. Acabou de entrar um antígeno, seja ele qual for, um vírus, uma bactéria, ela vai destruir ele. E normalmente as suas respostas não são específicas. Então ela responde do mesmo jeito para um vírus, para uma bactéria, para o que for. Normalmente essa resposta ela nos dá um pouco de febre, nariz escorrendo, uma tosse. Então todos esses sintomas, na verdade, são o nosso sistema imunológico atuando. Se a nossa imunidade inata der conta de destruir esse antígeno, beleza, acabou a resposta, estamos saudáveis. Caso ela não consiga, a nossa imunidade adaptativa é ativada. A imunidade adaptativa é como se fosse a 7ª cavalaria. É ela que resolve o problema quando o pessoal da vanguarda não deu conta. A imunidade adaptativa, ela não só destrói o nosso inimigo, só não destrói o antígeno, como também ela pega um pedaço dele, ela pega uma informação. Assim, toda vez que ela encontrar com um cara desse tipo de novo, ela vai responder de uma forma muito mais rápida e muito mais potente. Esse processo de pegar essa informação é a formação do que a gente chama de memória imunológica. Então a memória imunológica é quando o nosso sistema imunológico ele consegue responder num contato seguinte, num contato subsequente, responder de forma muito mais forte e muito mais rápida ao antígeno, antes mesmo de que esse antígeno nos dê algum sintoma. Bem, a imunidade inata ela não gera memória. Então, sempre que ela encontrar com aquele vírus, ela sempre vai responder da mesma forma. Já a adaptativa, não, ela gera memória. A vacina, o objetivo dela é fazer com que o nosso organismo tenha memória imunológica. Então, como que a gente faz vacina? A gente pega um vírus, uma bactéria, o antígeno que a gente quer, a gente injeta no corpo, de maneira com que a nossa imunidade adaptativa seja ativada e gera memória. Muita gente é contra a vacina porque fala, tomei vacina e fiquei doente. Mas por que isso ocorre? Lembre que eu falei que a imunidade adaptativa ela só é ativada quando a inata não dá conta. E a inata ela gera essa resposta geral, uma dor de cabeça, uma febre, uma tosse, um nariz escorrendo e tudo mais. Bem, se a gente colocar um antígeno no seu corpo e esse antígeno não der conta de destruir a imunidade inata, então a imunidade adaptativa ela não vai ser ativada e você não vai ter memória e a vacina não vai servir para nada. Portanto, esses sintomas que você sente logo após tomar a vacina é porque a sua imunidade inata não pode dar conta de destruir, para que a imunidade adaptativa finalmente dê conta. Então por isso que você tem esses sintomas. Na verdade, quando você tem esses sintomas ao tomar vacina, é um indício de que a vacina de fato está funcionando. Portanto, esses sintomas eles são até mesmo uma característica diagnóstica para apontar que a vacina está funcionando. Bem, existem, como eu disse, o sistema imunológico ele é um sistema fisiológico do nosso corpo e é muito complexo. E vai variar de pessoa para pessoa. Então pode ser que você toma a vacina e a vacina não funcione para você. Isso é possível de acontecer. As pessoas elas podem ser o que a gente chama de imunocomprometidas. Então o sistema imunológico delas são realmente mais fraco e não consegue gerar uma resposta, mesmo quando a gente vacina essa pessoa. Nesse caso, por que é importante que as pessoas, todo mundo vacine e façam parte mesmo da campanha de vacinação? Existe o que a gente conhece como efeito rebanho ou imunidade de rebanho. Vamos imaginar que você seja imunocomprometido, você toma vacina, você não consiga ficar imunizado. Mas todas as pessoas ao seu redor estejam. Os vírus, normalmente, eles fora do corpo, eles se comportam como partículas inertes. Então eles não são capazes de reproduzir, não são capazes de sofrer mutação, eles ficam simplesmente mortos, praticamente, entre aspas.
Então, quando o vírus está fora do corpo, ele não faz mal nenhum. Quando você é imunocomprometido, então você não adianta vacinar, porque a vacina não vai pegar em você, mas todo mundo ao seu redor está vacinado, esse vírus não consegue entrar no corpo dessas pessoas. Portanto, essas pessoas te protegem, como num rebanho mesmo. Mas se acontece casos de várias pessoas simplesmente pararem de se vacinar, ou porque acreditam que a indústria farmacêutica rouba todo mundo, ou porque a vacina causa autismo, o que a gente já comprovou que não causa nada disso. Se as pessoas simplesmente pararem de tomar vacina, você pode se prejudicar. Por quê? O vírus entra numa pessoa e essa pessoa ela serve como uma ponte para que esse vírus chegue até você, que não tem uma imunidade, forte o suficiente para defender, você acaba se prejudicando. Além disso, uma vez que o vírus entra no corpo dessa pessoa, ele começa a se transformar, ele passa a sofrer mutações e aí toda essa memória imunológica que toda essa população tinha, ela fica inútil. Porque como o vírus mudou, você fica incapaz de reconhecê-lo. E aí várias doenças que já tinham sido erradicadas, elas voltam a aparecer novamente. Um exemplo é o sarampo no Brasil. O sarampo tinha sido completamente erradicado. E hoje ele começa a voltar por conta desse pessoal que não se vacinou. E esse vírus voltou a circular entre as populações e essa imunidade de rebanho foi quebrada. Então é por isso que você tem que se vacinar. Você tem que fazer parte da campanha de vacinação. Por isso que é tão importante. Primeiro, os sintomas é um indício de que a vacina está funcionando. Então se você se sente doente, tudo bem. Quer dizer que ela é um indicativo de que a vacina está funcionando. Segundo, tem pessoas que são imunocomprometidas, por exemplo, quem tem câncer e que precisam estar protegidas. O sistema imunológico é ruim, então quando você pensa numa pessoa com câncer, ela não fica isolada no hospital, ela está circulando. Então ela precisa de ser protegida pelo rebanho, pela população. A vacinação ela é um contrato social. E quando você escolhe não se vacinar, você quebra esse contrato e deixa de proteger os seus. Então, muito obrigado.